que a gente precisa? Que assim, muita coisa pode faltar, mas algumas coisas não podem faltar de jeito nenhum, de jeito nenhum. E fazer essa pergunta é importante demais. Nós esquecemos o óbvio, gente. Você deveria ser convencido dessa realidade. É possível que na sua vida, em muitos momentos, as coisas mais importantes você não tenha dado atenção e se viu preocupado demais, envolvido demais com coisas secundárias. E o pior, a gente fala, nossa, é verdade. Só que a vida vem e a dinâmica, as agendas e o trabalho nos tomam de tal forma que de repente a gente se pega dando muita atenção a coisas secundárias, e não que não devesse dar atenção, mas o problema é negligenciar o primordial, o essencial. Esse é o nosso desafio. E a gente já conversou em 2 domingos atrás sobre uma das coisas vitais da vida, a relação com Deus. 2 semanas que a gente falou, fomos para os pequenos grupos e falamos disso. E pensa num negócio facinho de você deixar para um segundo momento. Aí a gente conversou semana passada sobre cuidado com a saúde, desde a saúde mental, a saúde física, de você conseguir equilibrar a sua vida de forma a não prejudicar a sua vida. E é rapidinho, você vê vários de nós só cuidando dessa área quando o leite derramou. Agora não tem mais jeito, agora eu tenho que ir para o médico. Agora não tem mais jeito, agora está no limite, eu preciso fazer uma dieta. Agora já deu, não dá, agora eu vou ter que começar a caminhar no parque, porque o tal dos, palavrinha estranha, né? Triglicerídeo, ele está lá nas alturas, e agora o médico falou para mim parar com pão, com arroz, com macarrão, que ele falou que tudo isso vira açúcar, e eu achava que o açúcar era só o açúcar, agora eu descobri que o açúcar é um monte de coisa que não é doce também, e é açúcar, e isso é uma confusão na cabeça, né? Porque você jura que só deveria parar com o doce, mas o salgado também vira açúcar. E agora a sua vida virou um transtorno, mas você só está querendo fazer isso porque você vai morrer. E daí a pessoa fala, você vai morrer, você faz, você morre. Só um pedacinho hoje, né? E assim vai a nossa negligência. E tá ok, né? Só que quando a saúde é com questões da alma, é saúde emocional, que os fios já estão tudo em curto-circuito, e a sua visão está comprometida, a sua interpretação está comprometida, você está sentindo demais coisas que não deveria sentir, você está interpretando demais coisas que nem é tudo isso, e as pessoas estão ao redor de você falando assim, você não está legal. Aí você fala assim, nossa, agora eu acho que é hora de eu buscar uma ajuda, né? Acho que é hora de eu dormir mais, acho que é hora de eu trabalhar menos, acho que agora é hora de eu... Gente, a gente não precisa chegar nesse momento. A gente pode dar uma freada, a gente pode ser um pouquinho sábio, só um pouquinho, e falar assim, eu vou cuidar da relação com Deus, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha vida, porque assim, fazendo isso, eu glorifico a Deus, eu honro o Criador que me fez, e eu abençoo a vida das pessoas, e olha, você sabe, você saudável, você com a mente funcionando legal, é uma beleza. E aqui não é culpa para quem está adoecido, falando, eu estou adoecido, estou tentando tratar, não, ótimo, continua a tratar e seja bem dedicado no tratamento, mas o faça. O problema é a gente achar que vai viver de forma bagunçada e no fim das contas vai tudo se ajeitar. Não vai de jeito nenhum. A gente conversou sobre esses 2 assuntos e hoje o assunto vital, que não pode faltar, é cuidar da família. Cuidar da família. Cuidar da família é muito importante. Isso vale para você, adolescente, você tem que cuidar da sua família. Embora adolescente e criança, e às vezes jovens, às vezes adultos também,
acha que todo mundo tem que cuidar dele, e ele não tem que cuidar de ninguém. Mas não, você precisa cuidar. É vital, a vida em família está uma beleza. E é um negócio bacana, assim, a gente descobre que quando as coisas apertam muito, até aqueles assim mais bravinhos e falam assim, não quero saber da família, meus pais só me incomodam, a minha família não me entende. Assim, quando você vai para o hospital, deixa eu dar uma dica, e você fica internado, os amigos, e assim, os amigos são gente boa, mas eles têm a vida deles. É um ou outro que consegue estar no hospital. Vai sobrar para sua mãe, vai sobrar para as pessoas da sua família estar lá com você, por incrível que pareça, por pior que esteja o relacionamento, é lá. E isso é só para demonstrar o tamanho dessa conexão, que ela é muito forte. Mas assim, quando a gente para se perguntar, e eu vou ler lá em Josué capítulo 24, mas antes de ler Josué, eu queria assim, quando a gente fala assim, poxa, você deveria cuidar da sua família, e você deveria lutar pelo melhor para a sua família, seus pais, filhos, primos, as pessoas que estão no seu ciclo de relacionamento, que você fala assim, isso aqui é uma família para mim, ponto, você tem que cuidar deles. Mas daí a gente fica pensando, o que seria cuidar deles? E quando a gente passeia pelas ideias do marketing de consumo, vem uma ideia muito paradisíaca assim. A gente fica imaginando assim, o que eu quero para a minha família? E talvez você, com alguma dessas coisas aqui, ache que isso aqui vale para você. Presta atenção, vê se não combina com aquilo que você já pensou para a sua família. André, eu quero para os meus filhos e os solteiros aqui, um casamento dos sonhos, sabe? Tudo bonito, tudo agradável, tudo confortável, tudo com abundância, tudo, sabe, daquele jeito assim que eu sempre sonhei. E quando você pensa numa moradia, num lugar para morar, bem lindo, né? Confortável, bem localizado, pago, né? Sem dívida, assim, fora do aluguel, um mundo de sonhos. O sucesso educacional, então, o melhor dos estudos, para mim, para você, para os filhos, para a prole, para os netos, e o melhor resultado ainda nos estudos, porque assim, já que é para ter filho, eles têm que ser os melhores, tem que ser um sonho, sem dificuldade cognitiva, sem recuperação, sem cabeça dura, todo mundo brilhante, mentes brilhantes, e na profissão então, os melhores, a melhor vaga, o melhor posto, para a gente contar assim, que tudo foi demais. E as férias, com viagens, né? Viagens maravilhosas, com os melhores roteiros, com as melhores fotos. E a escola, para os filhos? Tem que ser coisa boa, né? Desculpa o pessoal da rede pública, né? A gente vai para a rede pública a hora que chegar na universidade. Até lá, a gente vai com as melhores. A gente quer ter recurso para pagar os melhores professores, os nossos filhos terem as melhores. E assim, a gente não quer ter filho feio não, tá? É só gente bonita, inteligente, gente que não sofra bullying, porque gente bonita não sofre, gente bonita já ganha passagem de entrada, assim, vem, bebezinho, todo mundo fala assim, nossa, que lindo, e todo mundo pega no colo, fofura, né? Então é desses aí que a gente quer. E o que mais que a gente quer? A gente quer, assim, a gente precisa também de muita saúde, né? Põe uma dose boa de saúde, beleza também, vida segura, né? Nada de acidente, nada de bandido, nada de sequestro, nada de celular roubado, nada, não. Uma vida assim, demais. E o que mais? Um pouquinho de honra também, né? Porque a gente precisa de sucesso, né? A gente quer ser gente não somente bonita, segura, cheia de saúde, mas prestigiada, sabe? Essa gente que chega e todo mundo fala, eles chegaram. E o que mais? A gente vai envelhecer, não tem jeito, né? Mas se envelhecer, André, a gente está tentando não fazer isso, né? Mas se a gente não conseguir impedir, a gente quer assim, muita saúde, muita lucidez, bastante contentamento, quer ser velhinho feliz, satisfeito, com um relacionamento em família assim top, sabe? Todo mundo por perto, uma amizade imensa, uma harmonia que a gente desconhece. E o que mais? Se for para morrer, não dá para impedir isso, né? Mas vai ser assim, deitando de noite, fechando os olhinhos e sem sofrimento, tá?
Esse é um pouco do nosso paraíso. Talvez você adicionaria outras coisas na receita aí, né? E teria mais coisas para compor. Gente, você fala assim, André, mas isso não é um paraíso mesmo, André? Não é um paraíso isso daí? Quando Deus falou lá daquele ambiente do jardim do Éden, se pensar em tudo que era pleno lá, satisfação plena, alegria plena, contentamento pleno, alegria no trabalho, eu penso que Adão e Eva eram muito bonitos, mas muito bonitos, de verdade, pensa num povo lindo, devia ser os dois, e um mundo repleto de alegria, ternura, satisfação, eles trabalhavam, eles eram felizes, o trabalho não era um peso, era tudo delicioso, nada tinha falta, não tinha escassez, não tinha nada de problema, era tudo muito bom. Você fala, então André, não tem nada de errado com o meu sonho, qual é o problema? Gente, o detalhe é que quando você se debruça sobre o que era o paraíso nas Escrituras, você descobre que o fantástico no paraíso não eram as coisas do paraíso, era o relacionamento com Deus. Porque o problema do nosso mundo, de querer todas essas coisas, é que é bem possível que a gente faça assim, ó, Deus, nós estamos querendo construir, e não tem nada de errado nesses sonhos aqui, gente. A gente está querendo um mundo perfeito, à luz daquilo que a gente está julgando como mais delicioso e confortável e prazeroso para a nossa época. Mas de fato, o problema do nosso mundo qual é? O problema do nosso mundo, gente, é que se a gente conseguir tudo isso, não tem nenhum problema deixar Deus de fora. Esse é o problema do nosso mundo. Se conseguimos tudo isso, é bem possível que a gente fale assim, para que Deus? Para que Deus se eu já tenho tudo? Para que Deus se tudo já me é pleno? E curioso assim que é muito incomum alguém pensar no paraíso e pensar na relação com Deus. Pensa assim em todas as delícias do paraíso, tudo que a gente imagina, tudo que é pleno. O problema é que Deus não é considerado na equação. Olha, essa história que eu vou ler com vocês, ela fala de uma pessoa que viveu uma história de sucesso, posso dizer. Josué, ele viveu uma história de sucesso. Por quê? Porque ele precisou substituir um dos líderes mais exponenciais da história bíblica, que era Moisés, e ele fez isso de um jeito muito habilidoso. Não bastasse a substituição do líder, ele tinha que levar um povo gigantesco para uma grande batalha e possuir terras que Deus tinha prometido que entregaria para esse povo, e no fim da vida, Josué fez tudo o que ele precisava ter feito, e ele conseguiu sucesso, porque ele realizou o que tinha que realizar, ele conseguiu andar no caminho adequado, ele conseguiu vencer os seus inimigos, ele conseguiu cumprir a sua missão, ele conseguiu substituir o líder que ele tinha que substituir. Só que a fala dele final, como que o discurso final, antes dele morrer, já na velhice, ele mostra para a gente o que foi fundamental na vida dele. E isso, quando a gente pensa assim, o que eu devo desejar para a minha família, o que eu devo querer para a minha família, o que é mais substancial para a minha família, como eu posso cuidar para esses que estão perto de mim, que eu amo, seja o pai, seja a mãe, seja a tia, seja o avô, seja a avó, seja o filho, seja o neto, o que eu posso querer de mais especial para cuidar da minha família. A gente prestar atenção nesse texto aqui de Josué, a gente vai conseguir aprender muita coisa. Olha o que diz Josué 24, verso 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, olha que legal, presta atenção nisso aqui. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, diz Deus, porém,
trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e os fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois eu tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e o trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu trouxe a terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês, e assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Porém eu os entreguei na mão de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra que vocês não trabalharam, e cidade que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais, que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Agora a palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Palavra de Deus para a gente. Pessoal, a gente se pergunta, a partir desse texto, Josué está contando uma série de coisas, e a gente se pergunta assim: como que a Bíblia ensina que Deus está zelando pela nossa família? Como eu posso fazer isso? Eu vou apontar alguns princípios a partir desse texto aqui para a gente. Primeiro, Deus zela pela nossa família, contando para a gente a verdadeira história do mundo. Você pega do versículo 2 até o versículo 10 desse texto, você vai perceber o Josué contando e narrando para eles tudo o que aconteceu, desde a saída deles, ele foi lá em Abraão. Mas quando você percorre a história bíblica, você descobre o seguinte: que é mais do que Abraão, a história vem muito antes, só que ali ele precisava reduzir a uma experiência mais imediata, e ele remonta a Abraão. Mas o detalhe é o seguinte: ele chega para esse povo e fala assim: olha, eu chamei Abraão, escolhi Abraão, tirei ele da idolatria, trouxe ele para perto de mim, e venho fazendo uma obra gloriosa de vocês, desde lá do Egito, trouxe vocês para cá agora, e Deus lembra a eles a história da qual eles fazem parte. Qual é a verdadeira história, a história que vocês estão fazendo parte? Porque boa parte das pessoas que estão ouvindo isso aqui, praticamente todas, com exceção de Josué e Caleb, não participaram de muito disso. Eles não viram Abraão, eles não viram Isaque. Alguns tiveram ali um contato com Moisés, mas eles estão numa outra época. E o que Deus está fazendo com essa geração? Conectando eles à história do próprio Deus, conectando eles à história verdadeira. E você vai perceber que esse é um caminho contínuo da Bíblia, um jeito da gente contar
a nossa história, um jeito da gente cuidar da nossa família. Eu posso falar assim: olha, Gabriel, conta a história da nossa família. Daí ele falar assim: meu pai veio para Curitiba em 2003. Não, essa é uma pequena parte da história. A história da minha família começa, sabe onde? Em Gênesis. Começa com Deus criou os céus e a terra. Começa com o Deus Criador que nos fez. E desse Deus que nos fez mostra como que tudo deu errado. E à medida que a história vai sendo contada, uma hora ela chega bem aqui em Josué. E aqui é uma parte da história que está resumida. Essa parte ele está conectando ali a Abraão e mostrando as alianças que Deus fez com ele. Mas esse povo aqui tinha acesso a toda a lei. Esse povo conhecia a verdadeira história do mundo. E por incrível que pareça, gente, o mundo que a gente vive conta histórias. Como conta histórias. O mundo materialista da ciência, vamos pensar assim, que não considera Deus, ele conta o quê? Nós estamos aqui, Sônia, acaso, sem nenhum propósito, sem nenhum motivo. É um monte de conjunturas assim inexplicáveis, causou tudo isso, e gerou tudo isso, e cá estamos nós. Viemos de lugar nenhum e vamos para lugar algum. O que nos resta? A experiência mais prazerosa e confortável possível. Portanto, viva a vida e deixa a vida te levar. Você percebe que um jeito de contar a história te orienta como você deve viver a vida. E aí uma série de coisas vale. Vale o quê? Felicidade a maior possível, sem nenhum contratempo, independente dos custos. Independente dos custos, faça o que fizer. Aproveite essa vida com todas as suas forças. Esse é o conselho do mundo que não entende de onde veio e nem para onde vai. E aí você pode ser inconsequente, mas pode de repente ser a leitura capitalista, né, do mundo. No mundo capitalista, o forte vence. O mundo é do mais forte. O mundo é do esperto, o mundo é do que cria oportunidade, o mundo é ter. O negócio dessa vida é acumular, é ter dinheiro. Você é feliz tendo dinheiro. E é curioso como essa história de um mundo de acúmulo e aquisição, ela nutre a nossa vida. Porque alguns cristãos às vezes vivem a vida como se não fosse para lugar nenhum e tudo vale, e aí eles não têm compromisso algum com as coisas que Deus está dizendo, mas alguns cristãos também têm um compromisso capitalista enorme, porque no mundo capitalista sabe o que vale? Acumular, ganhar o tempo inteiro. Por isso, para quem está com essa mentalidade capitalista impregnada, é muito difícil falar em doar, porque pensa num negócio que não traz lucro, não traz benefício. Doar é perda, só pela fé que é ganho, mas matematicamente é perder, não tem jeito. Você tem 1.000, fala assim: eu vou entregar 100 para a igreja, você vai ficar com 900, filho. Não, eu vou entregar 1.000 e eu vou olhar na conta, vai ter 1.200, porque a gente semeia e Deus faz. Não, isso é mentira de charlatão. Deus faz abundar de um jeito muito milagroso que a gente não explica, mas às vezes não é de dinheiro que vem. Percebe a mentalidade capitalista nos dominando, a gente querendo até que Deus se renda ao capitalismo, mas às vezes também a ideia é progressista, do mundo que, o mundo bom mesmo, André, é o mundo comunista, é um mundo onde todo mundo vai ser igual. Olha que mentira, gente, não tem igual, não tem. Olha aqui, graças a Deus, né? Olha para mim, gente, o Gabriel se alegra tanto de não parecer comigo, não sei porquê. Uma felicidade esse menino. Gente, é um mundo da diversidade. E evidente que para esse mundo da progressão de divisão de classe, o ideal seria todo mundo ter condições iguais. Uma utopia. Um cristão generoso vai partilhar. Mas isso não resolve o mundo, porque dentro dessa ideologia não tem o pressuposto de um Deus que salva. O pressuposto é de que o poder e o acúmulo são os males. Na perspectiva bíblica, o mal é o coração humano pecador que não adora a Deus. Esse é o ponto. Gente, assim, a pergunta é: que história que contamos para as nossas mentes? Sobre qual história estamos apoiados? Porque a história que a gente conta sobre o mundo ideal guia as nossas vidas.
Por isso que parte do trabalho da comunidade de fé é te contar uma história. Para quê? Para que você entenda a verdadeira história do mundo e plugue a sua história na verdadeira história. Por isso que todo tempo, nas Escrituras, o povo de Deus está retomando a sua história. O Deus que liberta, o Deus que faz, o Deus que criou, o Deus... E daí na verdadeira história, você sabe qual é o problema do mundo? O problema do mundo é nossa ruptura com Deus. O problema do mundo é nós não adorarmos a Deus. E de alguma forma esse texto peregrina nisso. Olha, vocês estavam lá adorando outros deuses, e eu fui lá e arranquei Abraão de lá. E aí, Deus vai configurando a nossa história na história dele. Isso é um espetáculo, você conseguir explicar a sua história a partir da história de Deus. Isso é fantástico, por quê? Porque a sua vida ganha direção. E aí você descobre qual é o propósito da sua família. Como assim, André, o propósito da minha família? Olha, estamos lutando pela nossa família. E é vital cuidar da nossa família. Mas o jeito de fazer isso é colar nossa família na história de Deus. É a história de Deus que tem que explicar. Hoje, curiosamente, pensando tudo isso aqui, eu estava brincando de vôlei com o Gabriel e falei assim: filho, de onde a gente veio? Do nada, assim, né? Ele falou assim: nossa, o que o meu pai tem na cabeça? De onde a gente veio? Daí ele já sabe mais ou menos o que eu estou esperando. Ah, veio de Deus, né, pai? Falei: é isso aí, filho, a gente veio de Deus. E para onde a gente vai? A gente vai? Daí ele: não, a gente vai para o céu. Falei: o novo céus é a nova terra, a nova criação. Tá, olha só esse detalhezinho, de onde a gente veio e para onde a gente vai, já diz como que a gente vai brincar aqui. Porque isso aqui já molda qual é a razão da nossa existência. Isso já molda o que realmente vai se tornar importante para a gente. Isso já molda assim, você vai vir frenético por causa do trabalho? Aqui o puxão de orelha aí para os trabalhadores. E evidente que a gente tem que saber assim, ó, não, eu tenho que viver agora nesse momento frenético, André, porque o Deus que eu sirvo, Ele me chama para cumprir os meus compromissos, eu tenho que pagar minhas contas, ótimo. Agora, se por trás desse trabalho frenético, há outras histórias contando e nos orientando, aí você tem que pisar atrás. Porque se esse trabalho frenético te impede de se relacionar com Deus, e de cuidar da sua família, e de cuidar da sua saúde, está na cara que esse trabalho está desconfigurado. O que guia a sua vida, o que move o seu viver no dia de amanhã, segunda-feira, o que a gente vai fazer desse mundo, o que impregna a nossa vida, depende de qual história você está fazendo parte. Se for da história materialista, você está atrás de sucesso, reconhecimento, prazer, conforto, segurança. Se for a história de Deus, você está querendo um relacionamento com Ele, promover a maior glória possível para o nome dEle, se satisfazendo nele, vivendo com Ele, abençoando a sua família. Muda tudo, por isso que esse povo acessa a história. Olha o que Deus faz no versículo 11 com esse povo. Ele lembra, sabe do quê? E a gente cuida da família quando a gente lembra disso, e Deus quer nos lembrar isso. Não, saiu. Verso 11, aqui: vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus. Aí olha, porém eu os entreguei na mão de vocês. É vital para a nossa família ela entender que Deus provê libertação. É vital. Sabe, a coisa mais fantástica que eu posso oferecer para minha família é mostrar para eles: olha, quem operou milagres em nossas vidas foi Deus. Deus nos trouxe até aqui, Deus cuida de nós, Deus proveu libertação, Deus está fazendo e guiando e libertando e operando, é Ele que faz. Não tem coisa mais substancial do que uma família entender isso. E Josué está entendendo e está contando isso para o povo, para a sua família e famílias de famílias, para que eles entendam assim: olha, é Deus que liberta, é Deus que opera. Gente, eu vou contar uma coisa para você. Tem uma canção cristã que dizia, se eu soubesse cantar eu cantaria, mas é melhor não, né, Gabriel? Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Os mais antigos lembram dessa canção. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim.
Sabe, tem muitas coisas legais que eu falo de Deus para minha família, mas acho que a melhor parte é quando eu falo assim: Gabriel, Jesus me libertou, filho. Jesus liberta, Jesus transforma, Deus muda a história, Deus muda configurações familiares, Deus entrou na história. Essa é a nossa notícia. Sabe, aqui ele está dizendo assim: olha, eu arranquei vocês do Egito, eu ofereci libertação, mas todas as histórias de libertação da Bíblia é para contar de uma, é para chegar no finalmente a grande libertação foi operada, porque assim, quando a Bíblia fala assim, ó, da grande libertação do Egito, o que a Bíblia está falando é da grande libertação do Egito, oferecido para todos os discípulos que estavam no reino das trevas e vieram para o reino da luz, e todos os discípulos de Jesus passaram por isso, senão não são discípulos. Olha, é um negócio bacana de você contar para a sua família: Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me colocou no reino de amor. Gente, isso tem que configurar a história da família. E eu vou falar para você quantas vezes o fracasso da família está na anotação do quê? Das nossas perdas, dos nossos fracassos, dos nossos ganhos que não foram possíveis, das viagens que não foram enfrentadas, dos desânimos da jornada, dos conflitos, das coisas que dão errado. Mas espera aí, a sua família tem que lembrar dos feitos de Deus, e isso tem que ser trazido para perto, isso tem que ser motivo de celebração, isso tem que ser motivo de alegria. Olha, quando a gente olha para a história, a gente descobre um Deus que move-nos na direção da graça dele, e a família tem que conhecer a graça de Deus. Eu acho muito curioso esse versículo 13 aqui, ó. Eu lhes dei uma terra que vocês não trabalharam. Isso, o que Deus está falando assim? Olha, cidades que vocês não haviam construído, vocês estão vivendo nessas cidades, comendo das vinhas dos olivais que não plantaram. Ele não está esfregando na cara deles, assim: vocês não fizeram nada, hein? Não é isso. É a ideia assim, ó: eu tenho sido gracioso com vocês, eu tenho dado para vocês muito mais do que vocês merecem, do que vocês tenham pedido. Gente, uma bênção para a família é ela enxergar o Deus da graça, o Deus que oferece graça, sabe, a família enxergar, e aí, isso tem que ser esforço intencional. Não dá para você deixar no modo natural. No modo natural, sabe o que rola? Reclamação. Está faltando tal coisa, né? E o boleto chegou, né? E agora deu errado o negócio, deu. E agora isso. Gente, o natural é lamúria, choro, reclamação, amargura, ressentimento e chateação. Esse é o natural. Tem que ter um esforço deliberado e intencional de fazer isso aqui. De lembrar assim: epa, ei, graças, vamos agradecer do fundo do coração: Senhor, o Senhor fez muito mais do que eu pedi, do que eu mereço. Isso aqui é sinal da sua graça, e isso tem que ser remontado. Esposa, fala para o marido das coisas que Deus está fazendo e que vocês não têm mérito. Marido fala para a esposa, pai fala para a mãe, filho fala para os pais, pais falam para o filho. Vamos repartir notícias do que, olha, esse Deus que deu muito mais do que a gente merecia, pediu. A gente está sentado em muitas coisas que nós não desfrutamos, nós não trabalhamos por. Isso é real. Eu posso dizer para você que bem de imediato: você não comprou essa cadeira, eu também não, nem esse microfone que eu estou falando, isso só para brincar com a situação imediata, mas tem muitas outras coisas, isso é preciso olhar para elas, isso cuida da família, você sendo intencional nisso, cuida da família. E por último, gente, para a gente encerrar, vem isso aqui, ó, versículo 14 e o 15. Versículo 15: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do lado dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família, a sua família, a minha família, precisa que a gente, depois de ver a história de Deus, depois de ver os feitos de Deus, a libertação de Deus e a graça de Deus, a gente precisa tomar uma decisão diante da família. A sua família precisa descobrir
O que você decide? Qual é a sua decisão? Evidente que Josué aqui ele está numa era em que um líder de uma família conseguia falar por toda a família na parte externa, tá? Na parte externa. Ele poderia falar assim, nós vamos servir a Deus. Daí ele ia ficar de olho assim, na esposa, nos filhos, para ver se ninguém... Mas no coração essa decisão não emplaca. No coração cada um tem que decidir. Josué não decide pelos filhos se eles vão crer. Como Samuel não conseguiu decidir, os filhos de Samuel não serviram ao Senhor, como alguns filhos de Davi, mesmo Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, vários dos filhos dele aprontaram demais não seguir os caminhos de Deus. O que importa não é isso, o princípio aqui é o seguinte, quem você vai ser lá na sua casa? Qual é a sua decisão? Quem você de verdade vai servir? Deixa eu falar uma coisa para você, Josué tinha tudo já, ele já estava em velhice, ele tinha sucesso, ele tinha família, ele tinha agora terras produtivas, bens, proteção, estava bem, ele poderia falar assim, ó, cheguei no paraíso, Senhor Deus, o Senhor pode se retirar, eu já usei do Senhor daquilo que eu precisava, mas não, ele entendia que o substancial não era a terra que ele tinha alcançado, não era o sucesso que ele tinha alcançado, nada disso. Para ele o fundamental era a relação com Deus. Ele conseguia enxergar o Éden e perceber assim, ó, o paraíso só era o paraíso por causa da relação que existia lá. E essa relação eu não abro mão. A sua família olhando para você, seus pais, os seus filhos, seu marido, a sua esposa, as pessoas que estão na sua casa, olhando para você, elas reconhecem a sua decisão? Elas olhando para a sua agenda, elas olhando para as suas prioridades, elas olhando para aquilo que você tem feito, o caminho que você tem buscado, é nítido que você está decidindo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, isso é vital. Quer cuidar da sua família? Você quer mesmo cuidar da sua família? Marido, você quer mesmo cuidar da sua família? E às vezes o marido fala, eu faço tudo pela minha família, eu pago, eu compro, eu tenho me acabado aqui. E a mulher fala também, não, é que você não vê o que eu faço, tanto que eu fiz, ninguém reconhece, isso. E vai-se as histórias. Quer mesmo cuidar da sua família com o que é mais substancial? A pergunta é que decisão que você tomou? Você vai servir ao Senhor? Deus vai ser a sua prioridade? A família encontrar-se com Deus vai ser a sua maior busca. Porque quanta coisa a gente luta. Quanta coisa se empenha. Olha gente, quer ver? Quais são as suas perturbações? André, vamos pensar em família. A sua família está tirando você do sério. Qual é a maior preocupação? Às vezes não é assim. É porque minha família não está muito próxima de Deus. Infelizmente não é. E deveria ser. Eu quero orar com você. Eu quero encerrar esse tempo e dizer para você assim, hoje você pode decidir. Que bem que você vai fazer para a sua família, para o seu casamento, para os seus pais, para os seus filhos. Implica nessa decisão. Eu vou servir o Senhor. Você tem que tomar essa decisão. Eu espero que você decida bem. E isso vai mudar a sua história. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te bendizemos e a gente quer lembrar aqui de que o Senhor nos fez, quer lembrar para o nosso próprio coração que nessa coisa do Senhor ter nos feito, nós rompemos com o Senhor. Nossos primeiros pais erraram e nós erramos também, e por isso muita coisa dá errado, mas eu acho que a parte pior, Senhor, é que a gente quer continuar no paraíso sem o Senhor. Essa é a pior parte. O nosso coração pede isso. O nosso coração é terrível, Senhor, por isso a gente quer se arrepender, porque a gente olha para essa história e descobre que o Senhor não bastasse, Senhor, a afronta que fizemos com o Senhor. O Senhor vem até esse mundo, vive a nossa vida, e o verdadeiro Josué, o Senhor Jesus, entra na história, morre no nosso lugar, para prover uma grande libertação, ressuscita ao terceiro dia, e a gente toma conhecimento dessa história, mas mesmo assim, Senhor, várias vezes, o que orienta a nossa vida são outras histórias e não a tua história. Por isso a gente quer se arrepender, e hoje, Senhor, decidir que a gente vai viver para o Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor.
nossas casas servirão ao Senhor, essa igreja servirá ao Senhor. Deus, tem gente tomando decisão aqui hoje, eu sei que o Senhor está colhendo isso, eu peço que o Senhor seja glorificado, eu peço que o Senhor seja bendito, que o Senhor confirme essas decisões e nos dê graça, Senhor, porque é só pela sua graça para a gente continuar firme nesse caminho, e é por ela que nós pedimos, porque como foi dado graça para esse povo, a desfrutar de vinhas que não plantaram, de cidades que não construíram, nós desfrutamos do perdão que não merecemos, do amor que não fizemos por onde, e é nisso que vivemos, na graça do Senhor, e continuaremos nela para a tua glória. Nos abençoa nessa semana, em especial oro, Senhor, pela conferência do CTPI, oro pelo Vlad, pelo Pedro, pelo Nelson, pelo Júnior, pelo Samuel, pela minha vida, por tantos outros amigos e irmãos espalhados pelo Brasil que vão estar em Campinas para essa conferência de plantação. Nos abençoa, Deus, edifica o nosso coração, que a gente volte abençoados um tanto mais para abençoar essa igreja. O Senhor sabe como essa conferência tem sido importante para a nossa igreja, conduz-nos em paz e também nos traga em segurança para a glória do Senhor. Nos dê uma semana onde servir o Senhor seja a decisão primordial da nossa vida e da nossa família. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do Santo Espírito esteja sobre todos, hoje e sempre, amém.